Deixa vocês entrarem aqui pra gente bater um papinho feliz. Um papinho. Deixa vocês entrarem aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Desopilar um juízo. Apesar que eu perdi hoje o meu um pouco com o meu cachorrinho. Vocês viram nos meus stories. Quem viu, viu. Quem não viu, pode assistir. Deixa vocês entrarem pra gente conversar. Sério. Nós vamos conversar sério. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo sob controle. Já limpei a casa. Já tomei banho. Já lavei os cabelos. Sequei os cabelos. Já fiz uma maquiagemzinha. Dona de casa porreta eu. Brinca comigo. Não tem tempo ruim não. Aqui, galera, é o seguinte. Aqui eu limpo casa. Tem negocinho de encantura que tem as coisas. Não, aqui é vida real. Aqui nós limpa, nós lava prato, nós faz comida, nós limpa o chão, nós torce pano. E nós lava calçada. Só não pego a merda do cachorro. Não pego não. Que é uma coisa combinada, né? Eu falei, Cacá, essa parte fica com você. Comigo não. Me evite. Bebês, é o seguinte. Eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, antes de eu falar com vocês, vocês estão vendo esse quadro aqui atrás de mim, ó? Que lindo que ele é, que especial que ele é. Eu vou contar pra vocês a história desse quadro. Essa casa aqui é a réplica da casa que eu morava com a minha avó no povoado de Uibaí chamado Formosa. E a casinha era igual a esta casa. As galinhas, percebe? Aqui, ó. Aqui é pra ser a minha avó. Lá, ó. E a minha mãe. Aí eu mandei replicar a casinha que eu morava. Bonitinha, né? Benção, benção. Deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante. Nessa tarde de sábado, eu gostaria que você ficasse nessa live, porque essa live vai ser muito especial. Não só pra mim, mas eu tenho certeza que vai ser muito especial pra você que tá aí do outro lado. Afinal de contas, todos vocês sabem que eu sou uma pessoa, na maioria das vezes, muito alegre, muito divertida. Mas essa live hoje ela tem um gostinho muito especial, porque vai ter a participação especialíssima desse maravilhoso, desse cara que eu admiro, que eu sou fã, que eu amo como irmão, que eu tenho a honra de ter como amigo, e que as palavras desse cara não só me ajudaram na vida, como de pessoas próximas que eu conheço. É um cara do coração gigantesco. É um ser humano lindo e que eu tenho certeza que vai ajudar muito a você que está aí do outro lado a aprender um pouquinho mais, a ouvir um pouquinho mais sobre o que ele tem para passar, sobre o que ele tem para ensinar. E que é o meu amigo querido Padre Fábio de Mello. A gente não vai estar aqui falando de religião, mas a gente vai estar aqui para dar uma palavra para vocês, de repente, não sei o que está passando na sua vida, de repente está tudo bem, ou de repente não está, ou de repente você está triste por algum motivo, você está preocupado por algum motivo, e eu acho que essa live vai ser muito especial para você que está aí do outro lado. Então, Migla e Miglo, fica com a gente. Eu só vou esperar o padre entrar aqui para chamar ele, para a gente começar a bater um papo maravilhoso. E eu espero, assim, que essa tarde, que ele possa trazer alguma palavra para mudar o dia de vocês, sabe? A vida de vocês. Ele já tá aqui, eu vou chamar ele. Vamos ver aqui. Ai, Jesus.
Ei, minha amiga! Miglo! Tudo bem? Meu amigo querido, que saudade. Também estou com saudade de você. Tudo em Como é que você paz? tá? Sempre linda? Ah, agora tô, mas eu tava limpando a casa, tava uma beleza. Tava de Você está dona de pijama, casa? Você está lavando o dona de casa chão. igual... Você está dona de casa igual você fica lá em Orlando, não? É, quando a gente tá em Orlando, é engraçado que eu adoro estar em Orlando quando o padre tá, gente, porque eu adoro ir pra cozinha fazer comida e quando ele elogia minha comida, eu fico tão feliz dele ver eu Mas é comer uma boa comidinha mesmo, mas caseira. é muito boa a sua comida. Oh, Você obrigada. tem uma forma muito delicada de cuidar das pessoas. Você é naturalmente mãe, você é naturalmente irmã, você é naturalmente filha. O afeto é muito natural em você, Simone. Há pessoas que precisam fazer esforço para amar, né? Você não. Você tem um coração do tamanho do mundo e a forma como você lida com as pessoas é muito bonita, muito bonita. Os vínculos Obrigada. que você constrói. Então você deixa a gente muito à vontade. Por isso é tão bom ficar perto de você, dividir esse momento de intimidade que às vezes não pertence aos outros, né? É uma intimidade que pertence a você, sua família, seus amigos, mas que você generosamente às vezes faz questão de também partilhar com os outros. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Chega aí, enche os olhos de lágrima. Eu fico muito feliz e eu sempre procuro levar amor. E quando a gente leva o amor, sem querer nada em troca, a gente é mais feliz, mais leve. É, E falando em amor, nós acabamos de gravar uma música, né? Juntos. E essa música eu cantei com muito amor. Se você ainda não viu, você que está nessa live, se você ainda não escutou essa música, você precisa ouvir. E você com certeza vai sentir nessa canção o amor que eu derramei sobre essa música ao cantar ela. foi mesmo. Eu me lembro que quando eu lhe mostrei a música e você do meu ladinho já começou a cantarolar o refrão, eu falei assim, meu Deus, essa música nasceu para essas vozes. Foi um casamento perfeito, né? Eu fico pensando, eu tenho essa compreensão. A música, nem sempre a gente consegue colocá-la dizendo exatamente aquilo que o autor pretendia. Mas, às vezes, a gente consegue ir além do que o autor pretendia. E isso aconteceu com essa música. Porque eu me lembro que na primeira prévia que nós tivemos, eu mandei para o Gabriel Cantini, que é um dos autores da música. E ele me mandou um áudio muito emocionado, chorando, dizendo que a música tinha tocado muito ele, que ele tinha escutado no momento em que ele estava precisando daquilo. E eu achei interessante porque é uma música que ele fez, que certamente está fazendo bem ao coração de tantas pessoas, mas que naquele momento a música acabou fazendo um efeito nele. Isso é Uau. muito interessante, né? Quando você Uhum. percebe que a música já tem uma missão e que ela começa a cumprir a sua missão ali já, perto, muito perto de onde ela nasceu. Foi uma alegria muito grande. E quando nós fomos para o estúdio e eu ouvi vocês cantando, falei, meu Deus do céu. Quando você entra naquele refrão todo iluminado, todo cheio de vida, foi uma emoção muito grande, muito grande. E a gente nem imaginava, quando nós gravamos essa música, que ela seria lançada no momento em que as pessoas estão tão necessitadas de ouvirem isso, né, Simone? Sim. A gente não tinha ideia de que nós passaríamos por isso, de que nós viveríamos esse tempo tão difícil, de tanto sofrimento, em que as Sim. pessoas estão tão angustiadas, tão solitárias. A solidão, eu acredito que é o que mais pesa hoje para todos nós que estamos precisando viver o confinamento, a saudade que a gente sente das pessoas, a necessidade que a gente tem de estar com as pessoas e que de repente a gente não pode mais. E tanta gente fica com a tentação de desistir num momento como esse. É. O momento fica muito pesado, muito pesado. Eu tô aqui em Fortaleza, né? E próximo aqui ao condomínio, não muito distante,
um rapaz, por conta da solidão e do que está vivendo, ele se lançou do último andar do prédio. Então, assim, é muito complicada essa situação que estamos vivendo, que o país atravessa. Porém, nós sabemos da necessidade, mas me preocupa muito essas pessoas que já têm o problema de depressão, né? Ficar trancado nesse momento, às vezes pode... Não, às vezes não, né? Tenho certeza que acaba que deixa essas pessoas que têm esse terrível problema ainda mais complicado, né? Fragiliza mais ainda, Fragiliza, né? Porque exato. a depressão já é um processo de fragilização da alma. Nós podemos dizer que toda pessoa que passa por um processo depressivo, ela tem um enfraquecimento das suas possibilidades emocionais. É como se nós tivéssemos uma ferida que a gente não consegue localizar nos exames. Quando você quebra um braço, você vai ao médico, você procura o ortopedista, ele vai descobrir exatamente que parte do osso está quebrada e o que poderá fazer para reconstruir aquele osso. A tristeza, que nós chamamos de depressão, porque nem tudo que é tristeza é depressão, é bom a gente fazer essa distinção, né? Eu estar triste não significa que eu estou em depressão. Tristeza não é doença. Tristeza faz parte do processo humano. Todos nós vivemos tristezas nos nossos dia a dia. Nós temos tristeza por causa de coisas que não deram certo, por frustrações que nós vivemos, traições, dificuldades financeiras. Nós vivemos tristezas porque nós perdemos pessoas, porque nós somos enganados. Agora, a tristeza, quando ela se estende por muito tempo e ela vai retirando a nossa capacidade de reagir, aí então nós já estamos falando de um quadro depressivo, que é uma doença que pode ter motivos químicos, né? O meu corpo pode deixar de produzir a química do bem-estar, porque tudo em nós é hormonal, tudo em nós é produção de hormônio, a minha alegria é produção de hormônio, é o resultado de hormônios. Eu acordo porque meu organismo produziu um hormônio, eu sinto sono porque meu organismo produziu um hormônio, a minha digestão acontece porque meu organismo produziu um hormônio. Então nós temos a química do bem-estar, que é produzida com bons hábitos, atividade física. Nós sabemos um monte de coisa que ajuda a produzir essa química do bem-estar. Nós podemos, mediante os nossos hábitos, fazer de tudo para que o nosso corpo fique feliz, fique bem. Às vezes, nós temos uma deficiência desses elementos químicos, que não foi porque a gente descuidou da saúde. Não, é porque às vezes uma própria deficiência do organismo. Às vezes é uma característica genética da pessoa, de desenvolver depressão. Então, por isso que a gente tem que ir ao médico, fazer os exames para identificar se nós estamos tristes ou deprimidos. E às vezes o exame de sangue pode identificar que nós tenhamos uma desordem hormonal que esteja provocando a depressão. Mas eu estava dizendo o seguinte, nem sempre nós conseguimos identificar dentro de nós o motivo da nossa dor. Então, a pessoa que está deprimida, às vezes ela passa por um processo de desolação que ela não consegue exatamente saber de onde vem. Ela não tem como identificar, ela não tem como dizer por que eu estou triste, por que eu estou deprimido, por que a doença está em mim. E é por isso que nós precisamos de muita ajuda psicológica. E num momento como esse, Simone, toda vez eu, por exemplo, que já experimentei um processo depressivo, é muito importante nós estarmos acompanhados das pessoas que nos amam. É muito bom a gente estar cercado de pessoas que nos ajudam a vencer as nossas batalhas. E, lamentavelmente, num momento como esse, nós nem sempre temos o direito de escolher com quem estaremos. Exato. Porque às vezes, a gente não pode negar, às vezes não é dentro de casa que nós temos as pessoas que nos ajudam a vencer os nossos processos. Sim. Nem todo mundo tem a graça de ter na sua família o seu melhor amigo. Nem todo mundo tem a graça de ter se casado com um homem que representa para ela o papel de melhor amigo. Nem toda mulher, nem todo homem também teve a felicidade de se casar com uma mulher
que pudesse chamar de melhor amiga. Então, às vezes, os nossos maiores amparos emocionais não estão dentro das nossas casas. É verdade. Não é? Então, é por isso que, às vezes, o momento fica tão pesado para nós. Porque eu gostaria muito de hoje, de repente, sair, poder encontrar aquele amigo que me faz tão bem, ter a oportunidade de conversar um assunto que só ele poderia me ouvir. Quantas coisas, Simone, você só vai tratar com aquela amiga que você tem, com aquela pessoa. E às vezes o olho no olho, o abraço é muito importante. E é por isso que nesses dias hoje, de tanta solidão, em que algumas, eu tenho falado muito isso nas lives, algumas pessoas estão enfrentando isso absolutamente solitárias. Eu tenho amigas que estão há 30 dias sozinhas dentro de um apartamento. Meu Deus. Isso não é brincadeira. Nós ainda temos a sorte, você tem aí o Cacá, a Leia está com você também? A Leida está aqui, Leida, a desculpa. Heloísa está aqui e o meu irmão. Porém, daqui a pouco eu vou ter que ir para São Paulo, porque eu tenho uma live para fazer com a Simária no dia 24. Sim. E o Caio vai permanecer só aqui nessa casa de Fortaleza. E aí eu falei para ele, vai ser bem difícil você ficar aqui só, né? Vai, Porque aqui todo mundo um une ao outro, inventa uma coisa para fazer, dá risada, brinca. Faz alguma coisa, conversam. Agora, Né? Agora, no momento da solidão, isso fica muito pesado, muito, muito pesado. Você ainda tem a tranquilidade de ter uma estrutura familiar. Eu digo que a Leda nem é funcionária, a Leda é uma irmã que você tem, o carinho com que ela trata o seu filho, o carinho com que ela trata você. E também a forma como você integra ela na sua casa, na sua família, é lindo. Então, nem todo mundo desfruta disso, Simone. Nem todo mundo está tendo a oportunidade de poder dividir a alma com alguém. Estou falando aqui, estou lendo, né? Muitas pessoas dizendo isso. Padre, esse tem sido o meu conflito. Essa tem sido a minha solidão. E o que nós podemos fazer nessa hora, minha gente? Isso aqui. Procure alguma coisa para você ocupar sua mente. Se você descobre que alguém está conversando um assunto interessante numa live, vai lá, participa. Escute um pouco, escute coisas boas, fuja um pouco das fofocas, fuja daquilo que não edifica. A gente sabe que o diabo planta em nós muitas coisas ruins a partir de fofocas, a partir de notícias que não edificam, de pessoas que não têm nenhum comprometimento com a nossa felicidade. Dê preferência hoje às pessoas que estão falando coisas boas, que vão incentivar você a fazer alguma coisa de bom. Tem tanta gente ensinando coisas interessantes na internet hoje. Eu tenho os meus amigos preparadores físicos que estão sozinhos em suas casas, se dispondo a fazer um trabalho de fazer uma aula coletiva com quem quiser, colocar o corpo para exercitar um pouquinho, ainda que seja lá no meio da sala, no improviso, mas alguma coisa que possa julgar um pouco de serenidade, um pouco de ternura sobre nós. é verdade. Eu acho que, assim, nesse período, né, não só aqui a gente se concentra todo mundo para brincar um pouco, para fazer alguma atividade juntos, mas essa questão de você tirar um tempo para você buscar coisas que edificam é muito importante de fato. Às vezes um filme, um livro, ou ler a Bíblia, sei lá, qualquer coisa que vá edificar, que vai fazer você crescer como pessoa, é muito, muito especial. Você sabe, este tempo está sendo para nós uma oportunidade muito interessante de nós observarmos os nossos hábitos. O que é o hábito? É tudo aquilo que compõe a nossa vida e que nem sempre nós somos conscientes mais. Já está tão habituado que já não se percebe mais fazendo. Por quê? A pressa nos retira a percepção do hábito. Então, às vezes, eu estou com hábitos desagradáveis, nocivos, autodestrutivos e não os percebo porque eu estou correndo muito. No meu dia a dia, eu não tenho nem tempo de perceber os meus maus hábitos. Agora, de repente, nós paramos, não existe mais pressa, não existe mais para onde ir, não existe muita possibilidade de encontro, de saídas, e o que nos resta? Prestar atenção em nós. Então, nós estamos observando que
às vezes, neste excesso de trabalho, nesse excesso de atividades, faltou-nos o cultivo de bons hábitos, porque só os bons hábitos nos salvam da solidão. Você pode observar que quando nós temos o hábito de cultivar, por exemplo, a oração, que é uma coisa muito simples. Às vezes as pessoas dizem que rezam, mas elas rezam correndo, rezam andando para lá e para cá. Eu gosto muito daquela oração que me faz ficar quieto, que eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente se justifica assim, eu falo com Deus toda hora. Tá ótimo, eu gosto que seja assim mesmo. Mas da mesma forma como você fala com o Cacá toda hora, que é o seu marido, de vez em quando você precisa formalizar o encontro com ele. Uhum. Tirar as crianças, tirar os estranhos, ficar só eu e você, só você e Cacá, e vocês terem um olhar diferente um para o outro ali, de tranquilidade, de serenidade, que é a hora que ele vai esquecer o celular dele, você vai esquecer o seu celular, e vocês vão conversar entre vocês assuntos que são importantes para o cultivo do vínculo de vocês. Uhum. O hábito de não ter a intimidade pode gerar em nós uma incapacidade de ficarmos com qualidade com os outros. Com Deus acontece a mesma coisa, Simone. Às vezes nós nos justificamos que nós rezamos toda hora, que nós rezamos o tempo todo, mas a gente não formaliza aquele momento de encontro com Deus que é tão importante. Uhum. Não precisa ser muito tempo, só precisa ter qualidade. Eu vi uma live esses dias. Eu não sei se essa live, porque eu vi no YouTube, eu não sei se essa live tem muito tempo que foi ao ar, ou, enfim. Eu sei que havia um cara onde ele disse que ele teve um encontro com Jesus e ele disse que Jesus chamou ele para ir com ele para o céu. E aí ele contou esse sonho que ele teve, esse encontro que ele teve, para a esposa. E a esposa disse que não queria que ele fosse embora, que ela precisava muito dele. Então ele ficou ali com o coração apreensivo por conta do que ele tinha ouvido. E enfim, aí um dia ele foi, sentou na cadeira para rezar, né, para orar. E aí ele foi arrebatado. Nesse arrebatamento, ele conta que ele teve uma das experiências mais lindas da vida dele. A experiência mais linda que ele conta. Que ele foi até o céu. E lá no céu, ele disse que Jesus falou assim para ele. Ele falou que era um ambiente de glória, que Jesus exalava um amor, uma pureza, era algo tão sobrenatural. Era incrível o que ele sentia ali ao estar perto de Jesus. E ele disse que Jesus fala assim, olha lá, tem uma surpresa para você. Estou resumindo mais ou menos. Uhum. E Jesus olha e fala assim, olha para lá. Aí ele vê muitas crianças no céu, muitas. De repente, vem uma correndo próxima a esse rapaz. E aí ele fala assim, que há 5 anos atrás ele havia perdido o irmão dele. E num acidente terrível, o irmão parece que faleceu, caiu em algum lugar que tinha água fervente, alguma coisa assim. E ali ele não teve a oportunidade de conhecer, porque 5 anos depois ele nasceu, após o irmão, né? E aí ele disse que essa criança veio, chamou ele pelo nome, e ele sabia que ali era o irmão dele. E ele pôde abraçar o irmão dele, foi assim uma felicidade. E aí depois Jesus falou assim, agora eu quero te levar em outro lugar. E aí Jesus levou ele num lugar assim, com umas casas muito lindas, lindas. E ele disse que ele viu uma casa assim, ela era toda azul brilhante e amarelo brilhante. Ele falou que era lindo as casas, que era incrível. E Jesus falou assim para ele, filho, você gosta? Aí ele falou assim, eu gosto muito, é lindo, Jesus. Aí Jesus fala assim para ele, você lembra quando você foi abusado? Aí ele fala, eu lembro, Jesus. Aí ele fala assim, eu quero dizer, filho, que eu te amo e eu estava do seu lado, naquele momento. Mas eu também quero te dizer que eu amo o abusador. Eu amo também o ladrão. E Jesus começou a pontuar todos que ele ama.
que todo mundo para ele é igual, que o amor dele não muda. E depois Jesus falou assim, eu quero te levar em outro lugar. Imediatamente Jesus ficou triste, muito triste. E aí ele não entendia por que Jesus estava triste. E aí quando chegou ele disse assim, ó, tá vendo aquelas casas lá? E ele via muitas casas inacabadas, casas muito feias. E aí Jesus disse, você tá vendo essas casas inacabadas? Aí ele falou, estou vendo, Jesus. Aí Jesus disse, essa tristeza minha são essas casas. Essas casas representam pessoas que me buscam só da boca para fora. Não tem uma profundidade, não tem uma como é que fala? Não mergulha de verdade nesse amor, não me busca de real, sabe? Então Jesus diz que Jesus ficava muito triste quando ele viu essas casas e as pessoas estavam e essas pessoas, aquelas casas representam essas pessoas que não buscam ele de todo o coração, com todo amor, com toda a verdade. E depois Jesus sai dali, e aí Jesus pergunta para ele, agora você tem uma escolha a fazer, você quer ficar aqui no céu comigo ou você quer voltar? E ele fala o seguinte, que ele não queria ir embora dali do céu, porque era a coisa mais incrível que ele estava vivendo, aquele momento, tudo que ele estava vivendo ali no céu. Mas ele fala que, ele diz que ele tem que voltar, ele fala para Jesus, eu tenho que voltar porque minha esposa pediu para que eu voltasse, mas principalmente porque eu preciso alcançar pessoas para que essas casas sejam levantadas. Então, essa questão de você buscar, né, de você orar, de você rezar, independente da sua religião, né? Eu acho Porque isso que você chama de experiência de arrebatamento não é outra coisa a não ser eu ter a sensação de que estou diante de Deus. E esse estar diante de Deus é tão profundo, Simone, que nos coloca numa capacidade de saber quem Ele é. Quantas vezes nós ficamos diante de imagens que foram construídas sobre Deus que não correspondem à sua verdade? Às vezes um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que é capaz de matar as pessoas para defender quem Ele ama, um Deus que é capaz de crueldades muito piores do que as minhas. Às vezes eu fico pensando que o ateísmo ele é gerado no mundo porque nós apresentamos um Deus que é muito pior do que nós. Mas quando nós ficamos diante da face verdadeira de Deus, que é a misericórdia, que está tão manifestada em Jesus, Jesus é a expressão misericordiosa de Deus, não há equívocos. Como foi a experiência desse homem de escutar, né? Eu amo, estive com você no momento que você foi abusado, mas eu também não deixo de amar o abusador. Para nós isso é difícil. Nós temos uma tendência de querer crucificar quem comete qualquer crime, né? Hoje nós fazemos muito isso. Eu costumo dizer que as redes sociais elas se tornaram a nossa forma de julgar para fora aquilo que nós não suportamos em nós. Pode observar como nós crucificamos nas pessoas os pecados que nós cometemos. Mas a gente faz questão de ir lá gritar, dizer isso e aquilo, para que as pessoas em algum momento tenham a ilusão de que nós não cometemos aquele erro também. Então, gritar o erro das pessoas, julgar as pessoas publicamente, participar dessa crucificação coletiva é uma forma que nós temos de retirar a atenção para os erros que nós também cometemos. E o arrebatamento não permite isso. Quando eu fico a sós com Deus, quando eu fico diante da sua verdade, diante da sua face, da sua presença, não há equívocos. Eu não tenho como fugir de mim. É como ficar diante do melhor amigo. Ou é como ficar diante da mãe. Eu nunca consegui mentir para minha mãe olhando nos olhos dela. Se eu tivesse que mentir para minha mãe, eu tinha que desviar o olhar. Pode ser que você que nos assista aí agora já tenha experimentado isso também. Não é fácil mentir para nossa mãe olhando nos olhos dela. Porque ela sabe tanto de nós que ela vai desmascarar toda e qualquer tentativa de mentiras. Agora, Deus é a mesma coisa.
Muito mais, é claro. Estou dando um exemplo humano para a gente tentar se aproximar de uma realidade superior. Quando eu estou diante de Deus, eu tenho a minha oportunidade de ser quem eu sou. Eu não preciso inventar. Deus não vai amar a minha hipocrisia. Ele ama a minha verdade. Ainda que essa verdade me envergonhe, ainda que essa verdade não seja bonita, ainda que aquilo que eu tenho para mostrar para Deus hoje não faça sentido para mim. É como meu melhor amigo. Eu sei que meu melhor amigo não concorda com os meus erros, mas ele não deixa de me amar quando eu erro. Nós temos uma tentação de pensar que Deus nos ama somente quando nós fazemos tudo certo. Não é verdade. Deus nos ama nos momentos mais difíceis, nos momentos dos nossos erros. Deus nos ama no momento da nossa miséria. E eu sei que, às vezes, a nossa tentação, nós julgamos por uma lógica que nos é mais conveniente, pensar que Deus faz com a gente o mesmo que nós fazemos com as pessoas. Então, nós temos mais facilidade de amar as pessoas quando elas fazem tudo certo. É muito mais confortável amar uma pessoa que não lhe dá trabalho nenhum, que corresponde àquilo que você espera dela. Jesus mesmo disse, qual é o mérito de você amar os seus amigos? Qual é o mérito de você querer a companhia dos seus amigos? Nenhum, porque eles estão lhe retribuindo. O mérito está quando nós não temos absolutamente nada para receber do outro e mesmo assim nós o queremos. Nós o escolhemos. É por isso que ele dá o exemplo do banquete, que é tão significativo. Olha, quando você for dar uma festa, não convide os seus amigos. Convide aqueles que ficam na beira da estrada, que nunca têm oportunidade de nada. Quando você for dar um banquete, chame os que têm fome. Chame os que não têm comida em casa. Chame aqueles que estão necessitados. Não tem mérito nenhum você chamar os que você está, os que você tem todos os dias e que já chegam às vezes até saciados. Então a lógica de Deus, Simone, nós só podemos compreender quando nós nos aproximamos dele. É por isso que eu me pergunto todo dia se eu já sou cristão de verdade. Eu tenho medo, sabe, de não ser e de parecer ser. Porque eu não sou capaz ainda de fazer isso. Eu ainda tenho dificuldade de querer perto de mim as pessoas que não correspondem às minhas expectativas. Eu tenho uma tendência a amar um pouco mais aqueles que me dão motivo para o amor. Eu tenho uma dificuldade de perdoar o filho pródigo. Eu sempre pergunto isso para mim, sabe? Eu sou cristão se eu tiver condições de perdoar o filho pródigo. Senão eu não sou cristão coisa nenhuma. Perdoar o filho pródigo é você saber que ele saiu, que ele gastou toda a herança que você deu para ele, que ele fez tudo errado, que ele não correspondeu em nada ao que você esperava dele. Ele foi embora, ele gastou tudo com prostitutas, ele gastou tudo na farra e um dia ele resolveu voltar. E é aí, essa é a pergunta que eu preciso me fazer para eu saber se sou cristão ou não. Eu seria capaz de perdoar aquele que me traiu? Eu seria capaz de deixar voltar aquele que no momento mais especial da minha vida me abandonou? Minha amiga, é fácil, é tão bonito a gente dizer que a gente é cristão, mas na hora que você vai pegar as escolhas de Jesus, que você vai ver como ele viveu, com quem ele andou, com quem ele quis estar, não sei se a gente tem disposição para isso. Sabe, muitas vezes na minha vida, eu fui desmascarado pela minha hipocrisia. Às vezes, voltando do meu trabalho, eu me lembro quando eu era fráter é antes de ser padre, né? Eu já fazia o trabalho aqui na roça, onde eu moro. Eu voltava das celebrações e às vezes eu passava ali na Dutra, que é uma região onde tem muita prostituição masculina, né? Muita prostituição feminina, muitos travestis, que às vezes é o único recurso que eles têm na vida. A sociedade quase que não... Agora, graças a Deus, nós estamos evoluindo para compreender essas pessoas a partir de seus valores e não a partir daquilo que a gente enxerga delas. Mas há 10, 15 anos, praticamente restava a uma pessoa dessa condição a prostituição. Às vezes eu passava ali, Simone, dentro do meu carrinho, do meu fusquinha, voltando da minha celebração,
depois de ter sido tão cristão, depois de ter celebrado com a minha comunidade, eu parava, passava, olhava e pensava comigo: será que um dia, na minha vida, o meu cristianismo vai ser suficientemente forte e verdadeiro para me dar coragem de parar e perguntar se eles precisam de alguma coisa? Ou será que eu tenho medo de ser visto perto deles? Será que eu teria medo de que alguém me reconhecesse parando o meu carro do lado? Não é para fazer nenhuma cena, não, Simone. Não é para o outro ver, não é para o outro saber que eu fiz, não. Apenas parar lá e dizer: olha, eu não sei se você tem família, eu não sei se você tem alguém por você, que geralmente essas pessoas, as famílias fecham as portas. Geralmente essas pessoas são muito sozinhas. Quem sabe tivesse a coragem de deixar meu telefone, sim. Eu não era padre ainda naquela época. Olha, eu moro ali no seminário, não sei, pode ser que um dia você precise de alguém, precise de um remédio, precise de uma ajuda, pode ser que um dia você precise de uma presença, alguém que te leve a um hospital, que te leve, e você não tenha a quem pedir. Nunca tive coragem, Simone. O tempo passou, o meu cristianismo me levou a tantos lugares, eu já atingi tantas pessoas através do meu ministério sacerdotal, eu fiquei padre, e às vezes eu ainda não tenho a coragem profética suficiente de sair da comodidade do meu lugar, nas minhas escolhas fáceis. É tão bom ser visto ao lado das beatas, das senhorinhas que me enchem de alegria, que não me colocam em nenhuma situação conflituosa. Eu tive aquele episódio em que eu conheci a Luana, que era aquela travesti do Rio de Janeiro, que morava lá na Lapa. Eu estava na festa da Alcione. E eu me lembro que quando eu a vi, o primeiro sentimento que me ocorreu, Simone, foi medo de que ela se aproximasse de mim e pedisse para tirar uma foto. Sem medo de ser hipócrita, não. Aquele foi o primeiro sentimento que me ocorreu. Medo do que os outros iam dizer, medo de como uma foto como essa pode repercutir. E aí ela se aproximou e pediu para tirar a foto. E eu me lembro que ela ainda brincou: será que o padre tiraria uma foto com uma pecadora pública? E na hora, vencendo todos aqueles meus receios e deixando vir aquilo que de mais puro existe em mim, que eu não sou preconceituoso, eu não tenho medo das pessoas, eu não tenho medo de nada. Nada que é humano me assusta. Mas eu confesso que às vezes sou amarrado, estava muito amarrado pelo que os outros pensavam de mim, como um medo de aguentar aquele apedrejamento a semana inteira, que você sabe como é. Aí eu me aproximei dela e, tão leve, falei: claro, minha filha, claro. E assim que ela saiu, o Alcione me chamou e falou assim: sabe quem é essa menina, padre? Eu falei: não. Me contou a história dela. Essa menina é uma travesti que mora na Lapa. A casa dela, ela funciona como abrigo de todos aqueles que precisam lá. Os doentes, os que moram na rua, os que não têm para onde ir. Ela cuida de todo mundo. E aí eu fiquei tão comovido com aquilo, falei: meu Deus, ela é mais cristã do que eu. Eu quero tê-la por perto. E até fiquei amigo dela, ficamos muito amigos, muito, a gente se falava toda semana. Eu ajudava muito a obra dela, com roupas, com artigos de higiene, que ela precisava muito, de para curativo, muita gente ferida lá na Lapa, que ela ia, recolhia na sarjeta. E aquele acontecimento, minha irmã, me ensinou tanto, mas tanto, porque às vezes nós somos cristãos, mas a gente não faz as mesmas escolhas que Jesus. Jesus não tinha nenhum medo de estar ao lado de quem quer que seja. Verdade. Ele só tinha um receio danado de ficar ao lado dos hipócritas.
Porque a hipocrisia, ela pode gerar dentro de nós uma descrença. Claro que Jesus não estava propenso a ter essa descrença, mas nós podemos. Se eu convivo com você, Simone, e você se diz cristã o tempo todo, mas eu percebo que você não tem um comportamento cristão na particularidade, você é só cristã na vitrine, eu começo a desacreditar da força do cristianismo. A sua hipocrisia pode minar a minha fé. A sua hipocrisia pode colocar em mim uma dificuldade de acreditar em Deus. A minha hipocrisia pode gerar em você uma descrença. Por isso que nós somos tão responsáveis uns pelos outros. O meu testemunho lhe edifica, o seu testemunho me edifica. Vocês que estão nos assistindo, a forma como vocês escolhem ser cristãos, a forma como vocês escolhem ser religiosos no mundo de hoje, pode ser um testemunho positivo para quem assiste, ou pode ser um contra-testemunho para quem lhe observa. Então hoje, quando eu penso nas escolhas de Jesus, eu naturalmente sou convidado a pensar nas minhas hipocrisias. Eu não gostaria, sabe, de ser flagrado novamente, alimentando o medo de que uma pessoa esteja se aproximando de mim. Naquele dia, quando a Luana se aproximou, quando eu senti aquela presa dentro de mim, a mesma que tantas vezes me impediu de parar o carro e de oferecer o meu cartãozinho àquelas pessoas, eu jurei para mim, nunca mais eu quero sentir isso. Eu nunca mais quero ser refém da minha hipocrisia. Eu quero estar aonde Jesus me pedir. Eu quero estar com quem o Senhor designar, porque eu tenho consciência da força do Evangelho na vida dessas pessoas. E o que a gente enxerga dos outros é tão pouco, né, minha amiga? É. Eu sei que às vezes alguns aqui escolhem a oportunidade de digitar alguma coisa para nós com julgamentos, com palavras ofensivas. Isso acontece o tempo todo. Isso é uma forma de escolher como eu quero estar no mundo. É tão fácil as pessoas julgar quem elas não conhecem, ou por causa de um posicionamento que um dia você teve, ou eu tive, as pessoas nos julgarem eternamente dentro daquela compreensão. Não é assim, não. Eu não sei. Quando eu olho para uma pessoa, o que eu estou enxergando? Um pouco daquela história. É igual na primeira aula de filosofia, Simone. Foi uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. O professor pegou o livro, mostrou para nós e falou assim, primeira aula que eu tive na vida de filosofia foi essa. O que vocês estão vendo? Todo mundo rapidamente respondeu. Um livro. Ele nos corrigiu. Não. Ninguém aqui está vendo um livro. Vocês estão vendo parte de um livro. Assim é. Todo ser humano. Quando eu olho para ele, eu não estou vendo quem ele é. Estou vendo parte de quem ele é. E às vezes aquilo que ele está escolhendo mostrar é o que ele consegue. Quantas pessoas agressivas, violentas, estão escondendo um ser humano carente, necessitado de amor? Quantas vezes uma pessoa extremamente indelicada está lá, por trás, necessitada de delicadeza? Então, é muito perigoso nós julgarmos as pessoas a partir da aparência. É muito mais interessante a gente sentar, estender a toalha sobre a mesa, comer alguma coisa juntos, contar as nossas histórias. Aí sim, a gente ousar dizer que começou a conhecer alguém. Mas só porque viu na televisão, só porque viu um post, só porque viu uma notícia? Não. Nós somos muito mais do que isso. E as pessoas são muito mais do que elas aparentam ser. E a gente precisa ter essa paciência histórica de viver e de dizer, até mesmo com muita honestidade, quem é a Simone? Eu não sei, eu não a conheço. Eu só tenho a imagem dela da televisão. Uhum. Mas a partir do momento que a gente convive, eu tenho consciência de que eu já conheço um pouco dessa criatura e posso dar testemunho sobre ela.
Muito bom, muito bom. Me veio à cabeça, enquanto a gente conversava aqui, da história de uma moça chamada Lucélia. A Lucélia, ela teve um caso muito famoso no Brasil, onde ela foi adotada. E quando ela foi adotada, se não me falha a memória, era uma juíza que adotou ela. E essa mulher, no primeiro momento, tratava ela com muito amor, porque ela tinha um desejo de ter uma filha mulher. Só que mudou. Com o tempo, isso mudou. A mulher começou a torturar essa criança. Então, ela tinha as unhas arrancadas, os dedos das mãos eram colocados na porta, e ela prendia, mesmo ferido. Ela cortava a língua dela, ela tomava choque, ela tinha que comer o cocô do cachorro. Ela era afogada. E ela apanhava muito dessa mulher. E ela dormia aproximadamente 4 horas por dia, porque a mulher ainda colocava ela para limpar o chão. E ela foi uma criança muito torturada, muito torturada. Só que tinha uma coisa que a mulher mandava ela fazer e ela não entendia, que era ler a Bíblia. E ela tinha que fazer. E aí teve um dia que, depois de tanto tempo, o zelador do prédio começou a estranhar essa criança, estou resumindo, a não ir mais para a escola. E o zelador achou estranho. E teve um dia que ela torturou muito a Lucélia e amarrou ela. Depois que ela torturou, que amarrou a Lucélia, ela pegou no sono. Ela orou antes e pegou no sono. E ela disse que foi um sono tão profundo, mas ela dormiu apenas 5 minutos e ela só pediu para Deus: Deus, me tire daqui. A Lucélia tinha muito desejo de sair daquela situação. Mas ela tinha muito medo também porque a mulher ameaçava de matar os pais. E ela amava muito os pais dela, Lucélia. Só que eles tiveram que se separar por conta... não deu certo mais o relacionamento. Eles não tinham uma condição financeira e por isso que essa mulher teve que adotar. E nessa tortura, tudo que essa menina sofreu, no momento que ela estava amarrada, que ela orou e dormiu pedindo a Deus para que tirasse ela dali, os policiais chegaram e quebraram ali o apartamento, né, com a denúncia do zelador. E tiraram aquela criança dali, desamarraram e ela mandando eles embora. Vão embora, porque ela tinha muito medo dessa mulher matar os pais. E os policiais, calma, a gente está aqui para te ajudar. E levou ela, né, a Lucélia, prendeu essa mulher. As fotos estão na internet desse caso, né, quem não conhece essa história. E essa menina, ela foi para um lugar que eu gosto muito de ir, que é a Estância. É um lugar que eu amo ir, que eu sempre aprendo muito mais. E é muito bom quando a gente procura aprender mais, ser melhor, buscar melhora, né? E é um lugar muito especial para mim. E essa criança, então, foi adotada depois pela pastora Zenete, que é minha mãe também, minha mãezona, que eu tenho um amor maior do mundo por ela. E essa menina foi tratada dentro da Estância. E hoje essa menina prega, ela fala sobre o amor, sobre o perdão. E ela fala que o maior desejo da vida dela é reencontrar essa mulher e poder dizer para ela, nos olhos dela, olhando nos olhos, dizer, eu te perdoo. Que lindo isso. Agora você imagina uma criança dessa que teve todas essas torturas. Teve um dia que ela levou 40 pauladas. Que foi tirada, arrancada as unhas dela, que foi queimada com ferro quente, que cortou a língua dela com tesoura. Essa menina olhar para essa mulher e dizer, eu te perdoo. Mas por que ela perdoa? Porque ela foi curada no interior, porque ela conheceu Jesus, porque ela entende que esse amor, né, que ela sente por Jesus tirou toda a dor da alma dela, todo o peso, tudo que ela viveu. Então, perdoar é muito importante, né? É necessário para a gente aliviar a alma, né? Eu acho que primeiro é uma forma de fazer justiça a nós, né? Toda vez que eu não perdoo, toda vez que eu opto pelo rancor, pela mágoa, eu estou bebendo um veneno, ingenuamente achando que vou matar o outro. Não.
Todo ódio, toda mágoa, toda falta de perdão é um autoenvenenamento. A minha falta de perdão não mata o outro, mata a mim. E é por isso que é sempre, antes de tudo, uma atitude de auto-amor. Toda pessoa que escolhe se perdoar, perdoar e se perdoar, está fazendo uma experiência de respeito por si mesmo. Então eu tenho respeito por mim, então eu perdoo para libertar do meu coração todo aquele peso que eu estava guardando. Não quero conviver mais com esse peso. E é claro que quanto mais o outro nos magoa, Simone, mais difícil é a gente liberar o perdão. Mas quão mais difícil foi liberar o perdão, o portão também é uma espécie de portão, quanto mais difícil for, quão mais difícil for liberar o perdão, maior é o estado de graça que se estabelece depois. E é por isso que essa menina tem muito o que dizer ao mundo, porque quem muito perdoou, muito tem o que nos contar. Pode observar. As pessoas mais sofridas são as pessoas que, quando abrem a boca, todo mundo quer prestar atenção. Mas o sofrimento que foi redimido. Quando uma pessoa sofreu muito e não perdoou, não liberou o perdão, ela fica rancorosa, pesada. E tudo que ela diz é pesado. Agora, quando a pessoa liberou o perdão e fez uma experiência bonita de se libertar também, ela tem muito, muito, muito o que dizer. Uau! É isso, minha amiga. Já estamos acabando. Já estamos acabando. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo toda essa situação e que a gente precisa ter muita fé, porque a gente, se Deus quiser, vai sair dessa. Já estamos saindo. A gente precisa muito ouvir essa música que vai te fortalecer, que é Não Desisto, né, Padre, que a gente gravou, que a gente lançou ontem. Isso, está linda, se não você tá? conhece alguém que esteja passando por qualquer situação difícil, que está pensando em desistir da vida pela situação que está enfrentando, ou por problemas familiares, ou por qualquer tipo de problema, essa música ela é muito especial para ser enviada para essas pessoas. Envia para alguém, isso. Ela é uma injeção, né, na alma para dizer, levanta. Isso mesmo. Olha pro alvo e não desista, né? Quem quiser ver o vídeo, no meu perfil, na minha bio, tem o link do nosso clipe. Ou então, em todas as plataformas digitais, vocês podem clicar, procura por Não Desisto, escuta, faça bem ao seu coração e mande para alguém que você sabe que esteja também necessitado de ouvir isso. Vamos cantar um pedacinho, Simone? Vamos. Qual parte? Você que sabe. Começa você, quem diz? Do início, aí eu falo. Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo. Faz de conta que cê nem ouviu. Abre esse sorriso aí, olha pro céu. Respira fundo. Você pode voar, você pode sonhar. É só acreditar, ter fé. Dias melhores virão dentro do seu coração. Repita comigo. Não desisto, não desisto. não, de De jeito jeito nenhum. nenhum. Não desisto. Não desisto. Nananina, não, de jeito nenhum. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. É isso mesmo. Escutem, gente. Padre, Obrigado, obrigada. minha amiga. Obrigada. Você sabe que é sempre uma alegria toda vez que a vida nos permite estarmos juntos. Nessa primeira vez, não só como amigos, mas como missionários. Eu tenho interpretado a sua presença e da Simária nessa música como um fortalecimento do meu ministério. Obrigado por vocês serem minhas irmãs, por me tratarem com tanto carinho, com tanto respeito,
e me ajudarem a dizer, neste momento de tanto sofrimento na vida das pessoas, que elas não desistam. Que elas não desistam mesmo. Solicitar isso. Não vamos desistir, minha gente. Vamos renovar as nossas esperanças. Já está passando. Cada dia que passar é um dia mais próximo da cura, da vacina que nós vamos ter, do medicamento que vai ajudar a paralisar todo o processo da doença. Pedir muito a Deus que os cientistas trabalhem, que eles continuem buscando os recursos. Enquanto isso, nós vamos fazendo o nosso trabalho interior aqui. Ficando em casa para quem pode, para quem tem o direito, para preservar as pessoas mais velhas, as pessoas mais frágeis, fazendo de tudo para que o nosso coração fique em paz e que a gente não perca a oportunidade de, nesse período, a gente cultivar bons hábitos. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigada, Padre, mais uma vez. Te amo muito, morrendo de saudade. Eu que agradeço, também te te vê amo. em breve, se Deus quiser. Dá um beijo na Todos que estiveram com a gente toda aqui, agradeço. Todos os artistas que passaram por aqui também, que deixaram mensagens. Muito carinho de todo mundo. Obrigada. E você que está aí Deus do outro abençoe, lado. minha gente. Que Deus abençoe vocês. Tchau, Amém. gente. Tchau, tchau.